eu sou Amanda Gomes, consultora da área contábil da CPA, e hoje eu vou falar das situações em que o sócio ou titular da empresa do Simples Nacional participa também do quadro societário de outras empresas. Quando no âmbito do Simples Nacional falamos de sócio comum, ou seja, aquele sócio que participa de outras empresas ou é titular também de outra empresa, nós devemos observar no Simples Nacional as regras do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar número 123 de 2006, mais especificamente os incisos 3, 4 e 5. E o ponto principal que a gente vai analisar hoje é que em algumas situações, quando há um sócio em comum, a legislação do Simples Nacional ela determina que haja a soma da receita bruta anual das duas ou mais empresas para fins de enquadramento ou desenquadramento da empresa que é optante pelo Simples Nacional. Ou seja, as receitas elas devem ser somadas e se ultrapassar o limite de faturamento do Simples Nacional, que é de R$ 4.800.000, a empresa que é optante pelo Simples Nacional ela será então desenquadrada desse regime. As situações em que os faturamentos devem ser somados são os seguintes. O primeiro é quando o sócio ou titular da empresa do Simples Nacional é também sócio ou titular de outra empresa do Simples Nacional. Nesse caso, não importa com quanto de participação ele participa em ambas as empresas, e se somado o faturamento das duas e for ultrapassado o limite de R$ 4.800.000, ambas as empresas, que as duas empresas são optantes pelo Simples Nacional, essas duas empresas então vão ser desenquadradas do regime do Simples. A segunda hipótese é quando o sócio ou titular da empresa do Simples Nacional participa em outra empresa que não mais é do Simples, que é uma empresa ou lucro real ou lucro presumido, e esse sócio participa com mais de 10%. Então, quando essa empresa não é do Simples, é lucro real ou lucro presumido, e ele tem que participar com mais de 10%, também deverá ocorrer a soma dos faturamentos para ver aí se ultrapassa o limite de R$ 4.800.000. E se ultrapassar, a empresa do Simples Nacional vai ser então desenquadrada. E a terceira hipótese é quando o sócio ou titular da empresa do Simples Nacional desempenha o papel de administrador de uma segunda empresa. Estou usando duas empresas nos exemplos para ficar mais fácil para a gente, mas ele pode ser sócio de duas, três ou mais. Mas então essa nossa terceira hipótese é quando o sócio ou titular da empresa do Simples faz o papel de administrador de uma segunda empresa. Nessa situação, tanto faz se a empresa é Simples Nacional, lucro real, lucro presumido. E o sócio também ele não precisa ser sócio da segunda empresa, é só ele desempenhar o papel de administrador. Então aqui não importa a participação ou com quanto ele participa na outra empresa, que ele nem chega a participar, ele só desempenha então o papel de administrador na segunda empresa, e nessa situação também ocorrerá a soma dos faturamentos das duas empresas, e se ultrapassar o limite, a do Simples Nacional será desenquadrada. Vale ressaltar, então, que na empresa do Simples Nacional, a gente está sempre analisando duas empresas, considerando que a empresa A é sempre a empresa do Simples Nacional. Nessa empresa do Simples Nacional, não importa a porcentagem de participação do sócio, se ele desempenha o papel de administrador nessa empresa do Simples, sempre vai importar para a gente a situação, a gente sempre vai fazer a análise da situação da segunda empresa. Então, é sempre a outra empresa que a gente vai analisar. Se ela é do Simples, se ela é lucro real presumido, se o sócio, então, que é sócio das duas, participa com mais de 10% na segunda, ou se ele, então, desempenha aí um papel de administrador. Por fim, é válido a gente destacar ainda que a comunicação à Receita Federal, quando há essa ultrapassagem do limite da Receita Bruta Anual, com a soma das duas empresas,
A comunicação à Receita Federal ela é obrigatória, então o contribuinte ele tem que comunicar à Receita Federal, e o desenquadramento da empresa do Simples Nacional acontecerá no mês seguinte ao mês que ocorreu essa ultrapassagem do limite. Também é bom a gente ressaltar que esse limite de R$ 4.800.000 é referente à receita bruta anual. Então, não é a receita dos últimos 12 meses, é a receita bruta anual que a gente vai pegar aí de janeiro a dezembro do ano de referência. E o terceiro ponto aí que é válido destacar é que a soma do faturamento de ambas as empresas, ou duas ou mais, ela é somente para fins de desenquadramento do regime do Simples Nacional para a empresa que é optante ao Simples Nacional. Então, na hora de apurar o imposto a pagar, cada empresa vai fazer a sua apuração do imposto a pagar com a sua receita bruta anual. Então, para apurar o imposto a pagar não deve ocorrer a soma. A soma é só para fins de desenquadramento do Simples Nacional. Então, na apuração do imposto a pagar, cada empresa vai fazer a sua apuração com a sua própria receita. E então, esse foi o nosso assunto de hoje sobre o sócio comum no Simples Nacional. Muito obrigada e até a próxima!